Oiê, bem-vindos ao podcast Não Culpe os Astros. E eu decidi que eu vou parar de ficar pensando no roteiro que eu vou fazer pra esse podcast, porque eu deixo preparado e acontecem coisas durante a semana que muda totalmente a órbita da minha cabeça. O que acontece? Tive vários momentos aqui de insights, eu fui anotando e foi o que surgiu nesse episódio. Então pode ser que ele pareça um pouco caótico ou não, né? Vamos ver como é que vocês vão achar isso. Mas basicamente, hoje pela manhã, novamente que nem no episódio da semana passada, mas hoje pela manhã, falei com outro amigo meu. Fiz, na verdade, um atendimento com uma pessoa e eu verifiquei com ele a respeito de todas as vezes que eu tive diversas profissões e várias coisas que eu vivenciei na minha vida, várias experiências, trabalhos, enfim. E, na verdade, ele me trouxe algo que é muito interessante, que me deixa até aliviada, que é: tudo que você já fez, né, tudo que eu já fiz, foi o que moldou pra eu ser hoje. Ou seja, eu não falhei. Existem trabalhos que eu deixei pra trás, existem trabalhos que vou deixar pra trás, mas a gente se livra um pouco daquela culpa de pensar que se eu vou desistir de algo é porque eu falhei, porque eu fali, porque não deu certo, porque, enfim. Mas não é bem assim, a gente não pode olhar sempre pra esse lado. Porque se for olhar pra esse lado, parece que tudo é um fracasso. E não é isso. Na verdade, no final das contas, tudo que eu vivenciei, o que me passou, né, foi tudo que eu vivenciei, tudo que eu experienciei, tudo que eu aprendi e eu trabalhei, me moldaram pra eu ser quem eu sou hoje. Se eu não tivesse trabalhado em tal lugar no passado, eu não teria aprendido um pouco mais do que eu sei hoje. E isso vale pra vocês também. Não sei por onde vocês passaram, mas não pensem que uma falência, entre aspas, falha. Eu não quero falar que é falha, porque pra mim, eu já quero olhar pra esse lado que não é a gente não falhou. A gente simplesmente passou por uma experiência. E eu tenho muito isso na minha cabeça que realmente não falhei em nada do que eu fiz. Eu simplesmente fiquei maior, fiquei mais sábia, vamos dizer assim. E vocês também. Vejam pro seu passado. E, basicamente, isso vai linkar um pouco com duas histórias que eu vou contar aqui. Uma delas foi algo que eu vi nessa semana também, um vídeo de uma influenciadora, e ela falou muito sobre uma viagem que ela tinha feito pra Bali. E ela falou o caos que era fazer a viagem pra Bali, dos scooters, que ela sempre quase batia a moto, que era um calor infernal, que ela tava cansada, caminhava muito e tudo mais, mas que no final das contas, tudo valia a pena. Toda a parte da vista, os templos, a vivência, as experiências que ela tinha lá, faziam tudo se anular das coisas ruins, basicamente. Então, porque aquilo valia a pena viver. E ela conta uma história que eu quero trazer aqui pra vocês, uma história bem curtinha, mas fala sobre os balineses, perdão. Que lá em Bali, na verdade, eles fazem oferenda pros deuses que eles acreditam. Só que eles não fazem apenas as oferendas para os deuses bons. Eles fazem dois tipos de oferendas, para os bons e para os ruins. Porque eles aprenderam a viver em equilíbrio. E eu achei isso genial, porque a gente tenta ignorar o caos, o ruim, como ela falou da viagem, né? Que a gente, né, se não fosse esse caos, essa coisa ruim, ou as coisas que nos acontecem, basicamente o bom não teria o valor que tem. Porque a gente não teria, a gente simplesmente viveria. Imagina se tudo fosse bom. Que graça ia ter? Claro que a gente sempre quer que as coisas se deem bem, que as coisas sejam boas, né? Que a gente se dê bem. Porém, a gente não conseguiria diferenciar e dar o certo valor se tivesse só coisas boas. Se a viagem sempre fosse perfeita. É bom, claro, que tudo flua. Mas se tiver um pouco de sacrifício, se tiver um pouco de esforço atrás disso, a gente dá muito mais valor. E basicamente é isso que acontece com o povo lá. Eles veem aqueles deuses, eles não ignoram. Eles não ignoram o caos. Simplesmente eles fazem as oferendas pra eles também, tanto quanto pros bons. Porque eles entendem que o caos faz parte da vida. Eles entendem que a importância desse outro lado. A gente sempre tem essa percepção, essa ideia, essa vontade de acertar tudo de primeira. Só que acontece que nem sempre é assim. A gente tem que passar por esse processo. Essa semana eu vi um filme que contava a história de Thomas Edison. Na verdade, foi só num trechinho que contava essa história de Thomas Edison. E que dizia, esse homem foi quem inventou a lâmpada. E basicamente ele tentou mais de 1000 vezes pra conseguir acertar. Chegaram pra ele e disseram assim, olha, finalmente você conseguiu, você inventou a lâmpada. Mas você falhou muito pra chegar até aí, né? E ele disse, não foi uma falha. Eu apenas descobri 999 formas de não fazer uma lâmpada. Vejam que ele pega todo o repertório dele, que ele teve, todas as tentativas, e simplesmente foi só melhorando e formou o que ele conseguiu. Basicamente é isso com as nossas tentativas, é isso com as nossas vivências, e isso é repertório, gente. Eu tenho um repertório imenso e eu tenho muito orgulho disso. E se você também tem, se orgulhe disso. Não é uma vergonha, não é falha, é um repertório, simplesmente. Eu até anotei aqui uma coisa que dizia assim,
Sabe aquela versão sua de 5 anos atrás que tentou algo e não conseguiu? Ela foi a sua maneira número 452 de entender quem é você. Basicamente, todas as vezes que você tentou e achou que não conseguiu, simplesmente ela te deixou mais próximo do que você é hoje. E eu sempre imagino que quanto mais a gente experiencia coisas, mais nutrida é a nossa personalidade. Isso é muito real e eu acho que isso é a coisa mais genuína que a gente pode ter conosco, é as nossas experiências e como elas nos tornam quem a gente é hoje e quem a gente quer ser. Não sejam cruéis com vocês, porque vocês estão tentando ou não estão no lugar que vocês querem estar hoje. Vocês estão construindo o império de vocês, mais um tijolinho no castelo. Vocês, como eu falei no outro episódio também, né? Ao mesmo tempo que você tem sonhos, aproveite esse momento, mas não se lamente por ter passado por coisas e que talvez você mudou de carreira, ou que você tá hoje em algo que você não quer, mas você quer outra coisa. Você só tá crescendo um pouco mais, tá criando o seu repertório. Façam oferendas aos deuses ruins de vocês, não só para os bons. Vocês vão estar aprendendo a conviver com o caos que tá dentro de vocês, e assim vocês vão dar mais valor à luz, à iluminação do que acontece com vocês. Cada vez mais vocês vão estar aprendendo a conviver com os dois lados da moeda, que não é fácil, mas ao mesmo tempo vocês não estão ignorando os fatos. E vocês estão simplesmente passando por essas experiências para se tornar quem vocês querem. Não deixem de lado o que vocês passaram, não se lamentem por todos os caminhos que vocês traçaram e não se preocupem pelos caminhos que vão vir. Vocês ainda vão ter muitos caminhos para formar lá na frente o padrão ideal para vocês de quem vocês querem ser. E essa é a vida que eu escolhi. Simplesmente nutrir a minha personalidade. O que eu quero deixar aqui para vocês hoje é: não existe beleza sem caos. Nutra a sua personalidade com todas as experiências que você puder. E não vou deixar aqui a pergunta de se você tá pronto pro caos. Eu quero saber o que você tá perdendo enquanto espera não ter mais medo dele. E faça oferenda pros seus deuses bons e ruins. O equilíbrio tem que existir. Obrigada, gente, por esse episódio. Ele foi um pouquinho mais curtinho, eu acho. Mas eu quis trazer essas histórias aqui, que foi algo que ficou ressoando na minha semana. Também quero trazer aqui agora o meu hiperfoco da semana. Meu hiperfoco da semana foi fazer um atendimento mais espiritualizado. Eu tava muito ansiosa pra fazer isso. E eu espero que, independente da crença que você tenha, você consiga ter uma maturidade maior. Olha meu gato passando aqui. Pronto, a câmera deu uma tremida. Mas espero que você consiga se espiritualizar mais. Eu não digo em nenhuma forma de religião, mas eu espero que você consiga encontrar um pouco mais o seu autoconhecimento. E é isso que eu tô buscando internamente, isso que eu espero que você faça, porque eu acho que pra gente conseguir entender tudo isso que eu falei nesse episódio, a gente precisa cada vez mais se entender. Então é isso que eu busco, independente de qualquer crença que você tenha, espero que você também busque esse autoconhecimento e consiga se conectar com o que você acredita. E muito obrigada, gente, espero vocês no próximo episódio do Não Culpe os Astros e bora pra mais uma semana. Beijo, tchau!